E galerinha do YouTube! Nós somos Oscar Sorocaba e hoje vamos falar um pouco sobre geometria analítica. Eu sou a Sara, do curso de Física. Eu sou a Raquel, de Física também. Eu sou a Adriano, de Matemática. E hoje nós vamos encontrar os pontos de A Casa de Papel. Eu irei falar um pouco sobre as aplicações de geometria analítica. Ela se encontra na física desde para encontrar os componentes de uma força, o vetor de aceleração, o deslocamento total. Na química, para encontrar os dipolos de compostos e de moléculas através do vetor eletronegatividade. E na direção cristalográfica dos materiais. Como nós podemos ver, a geometria analítica está onde nós menos imaginamos. Não seria diferente na construção civil. Nós podemos usar a geometria analítica para encontrar pontos, também, além de pontos comuns, pontos de apoio, porque com toda massa gera uma força-peso, que é um deslocamento vetorial para baixo, a gente precisa encontrar os pontos em que poderão sustentar todas as forças. Nesse trabalho, utilizamos a geometria analítica para encontrar pontos e algumas coordenadas, sendo ela necessária para a concretização do projeto. Antes de tudo, é importante definir bem as bases teóricas que nós utilizamos para definir matematicamente a casa. Os conceitos importantes é de vetor. Segundo o Winter, um vetor é o conjunto de todos os segmentos equivalentes a B. Mas o que adianta saber disso se não sabe nem o que é segmento e muito menos o que é segmento equivalente? Considerando a reta R, um segmento é uma parte dessa reta. Tendo origem em A e extremidade em B, isso é um segmento AB. Segmentos equivalentes são todos os segmentos que possuem três características em comum: o seu comprimento, que é o módulo, a sua direção e o seu sentido. No espaço em que vivemos, existem infinitos vetores. E para defini-los matematicamente, é importante saber o ângulo que cada um forma entre si. Para saber o ângulo que cada um forma entre si, nós temos essa relação, em que o cosseno de θ é igual ao produto escalar de U com V. É interessante ressaltar que o produto escalar está diretamente relacionado com o ângulo entre os vetores. Se o produto escalar é zero, tudo zera, então o ângulo entre os dois vetores é 90 graus. Pois cosseno de θ igual a zero, então θ igual a 90 graus. O módulo, como eu já disse anteriormente, é o comprimento do vetor. Seria como pegar uma régua e medir ele. Seria a sua magnitude. Tirando o produto escalar, também temos o produto vetorial. O produto vetorial entre dois vetores gerará um terceiro vetor que é ortogonal simultaneamente aos dois vetores iniciais, podendo ter sentido positivo ou sentido negativo. O que vai diferenciar esses dois sentidos? O que vai diferenciar é a ordem na hora de fazer o produto. Se fizer produto vetorial de U com V, vai dar positivo. Se inverter essa ordem e fizer produto vetorial de V com U, vai dar negativo. Além do produto vetorial, outro conceito importante é o de plano. O plano ele pode ser considerado uma fatia do espaço. Considerando o espaço em que vivemos, essa fatia pode ser cortada em qualquer direção. Então, podemos considerar que o espaço ele é composto por infinitos planos. Mas como que eu posso definir matematicamente esses planos? Bom, considerando um plano π e um vetor ortogonal a esse plano, o vetor normal, que ele é composto pelas coordenadas A, B e C, e um ponto aleatório desse plano, ponto P, que é formado pelas coordenadas das x, y e z. Considerando isso, nós podemos representar matematicamente esse plano pela relação π a x, que são as coordenadas x, tanto do vetor normal quanto do ponto, mais dy, mais cz, mais d igual a zero. Considerando que todos os planos paralelos possuem a mesma normal, esse d é o que vai diferenciar cada plano paralelo em relação ao espaço. Então, sabe a casa do início do vídeo? Dada a parte conceitual, vamos fazer alguns exercícios e encontrar as medidas restantes. Como o intuito do exercício é encontrar a coordenada z do ponto E, foi criado o ponto x de maneira tal que o vetor AX fosse paralelo ao chão e ortogonal ao vetor EX. Então, para saber o vetor AE, basta subtrair as coordenadas de E menos as coordenadas de A. Por exemplo, x do E menos x do A, y do E menos y do A, z do E menos z do A. Então, obtemos o vetor AE e o vetor AX. Considerando que temos os dois vetores e o θ, dado pela questão, que é igual a 25,114 graus, podemos colocar ele na seguinte equação, discutida anteriormente. O cosseno do θ foi o valor que o exercício nos deu, e isso é igual a AE vezes AX. Aqui, repare que é o produto escalar, dividido pelo módulo de AE vezes o módulo de AX. Fazendo a conta, obtemos a seguinte equação do segundo grau,
e colocando ela numa calculadora de equação do segundo grau, obtemos que x1 é igual a 4,3 e x2 é igual a 1,3. Mas qual desses valores utilizar? É óbvio que o 4,3. Mas por quê? A coordenada z do A é igual a 2,8. Então, se utilizássemos o 1,3, a cumieira, ou seja, a parte mais alta do telhado, ela seria abaixo do que o beiral. Iria mudar totalmente o formato da casa. Dessa forma, E é 14,20, 3 e 4,30, o valor que acabamos de encontrar. Para encontrar a equação que descreve essa porção do telhado, é necessário primeiro encontrar a normal, que é o vetor ortogonal ao plano, que ela é igual ao vetor EA, produto vetorial, vetor ED. Então, esses valores são colocados em um determinante, onde a primeira linha é composta pelos vetores da ordem canônica, o IJK. A segunda é pelo vetor EA e a terceira é pelo vetor ED, e é aplicada a regra de Sarros, obtendo assim que a normal é igual a 0, 21,6 e menos 46,08. Esses valores são colocados nessa equação, sendo o D o número que diferencia os planos paralelos. Escolhemos como ponto de referência o ponto A, então substituímos os valores de Y e de Z do A na seguinte equação, obtendo que D é igual a 133,344. Portanto, π é igual a 21,6y menos 46,08z mais 133,344. O vetor AD, que é igual a D menos A, e o vetor AB, que é igual a B menos A, são vetores que formam um plano paralelo ao chão, foi feito o produto vetorial entre eles, seguindo o mesmo esquema do exercício anterior, o IJK, que é os vetores da ordem canônica, o AD na segunda linha e o AB na terceira linha. Lembrando que a notação de vetor tem uma flechinha em cima. Foi aplicada a regra de Sarros e encontrado a determinante é igual a menos 120,96K. Como o vetor FD e o vetor FC são os vetores que formam o plano CDF, foi feito o produto vetorial entre eles, com o intuito de encontrar a normal. Temos que isso tudo é igual a 12,6 menos 14 e 28,4 menos 84A. Então, foi feito a multiplicação escalar, o produto escalar, entre esses dois valores, obtendo assim A é igual a 3,38 metros. Esses valores, precisa primeiro encontrar a equação do plano, que é feita através da normal, que é igual a vetor GC vetorial a GI, que é o plano do telhado que comporta a chaminé. E feito o mesmo esquema do exercício anterior, obtendo então que a determinante de GC vetorial a GI é igual a menos 18i menos 69,84K, sendo a equação do plano menos 18x menos 69,84z mais d igual a 0. Considerando o ponto C para encontrar o valor de d, temos que d é igual a 361,152. Portanto, a equação do plano é menos 18x menos 69,84z mais 361,152 igual a 0. Substituindo os pontos da chaminé na equação do plano, temos que D é igual a E, que é igual a 3,10. Aqui vocês podem ver o desenvolvimento desse exercício. E F é igual a G, que é igual a 3,367. Mas por que M é igual a L e que J é igual a K? Simples, vamos pensar um pouco. O J, ele está na parte frontal da nossa visão e o K está na mesma linha que ele. Então, os valores de Z desses dois pontos devem ser o mesmo. Esse é a mesma coisa que acontece para o ML. Exercício quer saber o perímetro do recorte feito no telhado. Sabendo que o perímetro é a soma dos lados, na verdade é o módulo de MJ
mais módulo de JK, mais módulo de KL, mais módulo de LM. Tendo os valores de J, K, L e M, basta encontrar o MJ e o módulo do vetor. Então, o de MJ é igual a 1,032, igual ao comprimento de KL. Fizemos também o módulo de JK é igual a 1 e o módulo de ML também é igual a 1. Então, perímetro é igual a 1 mais 1,032 mais 1,032, que é igual a 4,064. Para encontrar a distância da chaminé até a calha CG, criamos o ponto X de maneira tal que o seu X fosse o mesmo do ponto G, o Y fosse o mesmo do ponto K, pois o vetor entre eles deve ter o ângulo de 90 graus, e o mesmo Z também do ponto G, pois ele está no beiral do telhado. Dessa forma, X é 920, 17, 2,8. E para achar o seu comprimento, basta fazer o módulo do vetor kx. Então, a distância é igual a 1,239 e a distância da chaminé até a calha CG, beiral do telhado, medida sobre o telhado, é igual a 1,24 metros, que é o arredondamento do módulo encontrado. De atenção para a porta, perceberá que ela pertence ao plano AEB da parede. Consequentemente, a coordenada x em todos os pontos dela deve ser a mesma, pois se não fosse, ela iria sair da parede de alguma forma. Então, dado que o y1 é igual a 2 e o y2 é igual a 4, pois a soleira da porta mede 2 metros e o YV, o vértice da parábola, é na marca de 3 metros, se torna então uma equação de segundo grau, sendo no lugar de x o y e no lugar de y o z. Então basta substituir com os três valores que temos, o y1, o y vértice, que é o ponto N, e o y2. Substituindo, encontramos esses valores, que podem ser colocados em um sistema e resolvidos. Se for feito o escalonamento dessa matriz, obtemos que A é igual a menos 2,3, B é igual a 13,8 e C é igual a menos 18,4. Portanto, f de y é igual a menos 2,3y² mais 13,8y menos 18,4. Nesse exercício, optamos por utilizar a parede que tem como pontos do telhado o H e o D, que possui a largura de 20 metros e a altura de 2,8 metros, sendo o modelo de janela escolhido um triângulo retângulo. A área da parede é base vezes a altura, ou seja, o 20 vezes os 2,8 metros, que é um total de 56 metros quadrados. Para saber o quanto corresponde a 25 e a 30% dela, basta multiplicar por 56 metros quadrados com 0,25 e por 0,30, obtendo os valores de 14 metros quadrados e 16,8 metros quadrados, ou seja, a área da janela deve estar entre estes dois valores. Então, escolhemos dois pontos, o T e o U, para formar a base do triângulo e fomos colocando valores S para que a área dele estivesse dentro desse intervalo. Escolhemos S é igual a 0, 19 e 2,17. T é igual a 0, 19 e 0,5 e U 0, 1 e 0,5. Então, a área da janela é igual ao módulo de ST vezes produto escalar, o módulo de TU dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Temos que o módulo de ST é igual a 1,67 metros e o módulo de TU é igual a 18 metros. Dessa forma, a área da janela é igual a 15,03. Ok, encontramos alguns pontos, algumas coordenadas, equações, mas como saber se tudo isso está certo? Há vários softwares que podem nos responder isso. Preferimos usar o AutoCAD, que é um software profissional de desenho técnico, muito utilizado por engenheiros e arquitetos no mundo todo. Tendo o projeto da casa no AutoCAD, levamos ao Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, para que ele fosse cortado de acordo com o projeto. Vamos acompanhar o processo!
matriz analítica dentro de várias itens, foi possível encontrar todos os pontos